falando de Jesus. Lembra lá quando a gente pegou sobre a matança dos bebês em Mateus 2,6, que ele perguntou da onde viria o Cristo, que ele puxou um contexto de Miqueias 2, que fala que, a Miqueias 2 fala que ele já existia antes, a gente viu isso também no vídeo, vai linkando, coloca lá os contextos conforme eu tô colocando aqui, para que vocês não percam esse estudo maravilhoso. Lá no versículo 17, ele faz uma comparação de Moisés e Jesus. Quer ver? Vamos ler lá, no João 1, 17, que foi o último versículo que eu li do primeiro, do vídeo anterior desse, tá? Então, ó, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui que eu falei que Deus fez uma troca de aliança da antiga para a nova, de maneira assim surpreendente, ele trocou tudo, até a parte onde o sumo sacerdote tinha que vir da tribo de Levi, porque Jesus, que é o nosso grande sumo sacerdote, não veio da tribo de Levi, ele veio de Judá, né? Então, aqui, ó, depois a gente vai falar um pouquinho quando chegar aqui. Então, essa só coloca ali, Moisés, ele leva a lei, que a doutrina de Moisés pregava a morte, né? E Jesus, ele dá liberdade, né? Hoje a gente tem liberdade, a gente não precisa mais sacrificar animalzinho quando a gente peca, porque Jesus já fez um sacrifício de uma vez por todas, isso está em Hebreus 10, 10, e nos traz a vida. Lembra quando ele fala, eu sou a ressurreição e a vida? Quando que ele vai cumprir isso? No arrebatamento, na primeira ressurreição, na ressurreição. A gente vai ver bem certinho o que isso quer dizer, né? Lá no fundo. Então, a gente continuar a leitura do texto, no versículo 18, está falando assim, ó. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, quem que está no seio do Pai? Jesus. Lembra que ele disse assim, ó, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quer revelar. Isso está em Mateus, eu acho que é 11, depois do versículo, entre o 25, 28, por ali, tá? Mas é bem fácil de achar esse contexto. Daí ele fala ali no 19. Esse foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Isso que eu falei no vídeo anterior. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? E ele falou: não sou. Lembra que eu falei que ele mesmo disse que ele não era Elias e isso quebra, assim, a falsa doutrina da reencarnação? Ele fala assim, ó: és tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Esse contexto está lá em Isaías 40, tá? No versículo 3, que quando diz, e o Senhor vem, né? Você vê que ele usou exatamente o contexto da vinda de Jesus. Mas esse contexto que ele tá falando ali começa depois de falar dos tempos do fim também, tá? Por isso que ele tá sempre ligado aos dois caminhos da vinda de Jesus, a primeira vinda e a segunda vinda. Daí no versículo 24. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus. Perguntaram-lhe, então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João, eu batizo com água, mas no meio de vós, olha só, está quem vos não conheceis, não conheceis. Lembra que Jesus falou muito isso lá em João 8? Nossa, ele dava de dedo, assim, é bonito de ver esses textos, né? Que ele disse que se vocês, ele fala de Abraão, que eles não conhecem o pai, porque se conhecessem o pai, conheceriam o filho também, né? Ele fala bem assim, ó, o qual vem após mim, do que não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Eu busquei um mapa aqui para mostrar para vocês aonde é essa Betânia. Eu quero mostrar aqui, porque Betânia, ele tinha ali do lado do... porque tinha o Rio Jordão aqui, quer ver? Deixa eu mostrar. Ó, aqui, ó. Aqui é na época de Jesus já, tá?
Então, aqui assim, ó, aqui é a ligação do Rio Jordão, aqui tem o Mar Morto e aqui o Mar da Galileia. Então, o Jordão tá aqui. Esse aqui é o lado para lá do Jordão, além do Jordão, que para cá teria Mesopotâmia, e para cá é o lado aquém do Jordão, para cá do Jordão. E aqui tem o Mar Mediterrâneo. Então, aqui, ó, além do Jordão, ele tava aqui, ó. Ele tava aqui batizando, tá? Tava desse lado aqui. E tinha uma outra Betânia aqui, ó. Por isso que ele falou que ele tava do lado de lá, na Betânia do lado de lá, ó. Betânia da Transjordânia, ó, tá? Ele tava desse lado aqui batizando. Daí, eu quero que vocês vão comigo agora lá no batismo de João. Lá no versículo 29, ele tá falando assim, ó. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que se vocês forem lá em Mateus 3,13, tá falando que Jesus veio da Galileia para o Jordão. Veja bem, né? Que Jesus, lembra que a gente viu lá no primeiro vídeo que ele era da Galileia, ele desceu para Belém para fazer aquele recenseamento que estavam pedindo, e ele nasceu lá em Belém. Então, ó, ele veio da Galileia de novo, lá de cima, da parte de cima, e foi batizado por João Batista ali no Rio Jordão. Daí agora aqui, ó, ele fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daí, agora ele fala assim, ó: É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. Veja que ele falou isso tudo lá e o povo ainda teve a coragem de matar Jesus, porque eles lá em João 5, eles estavam porque, assim, ninguém podia falar alguma coisa sem ter 2 ou 3 testemunhas. Então, eles estavam praticamente acusando Jesus de falar dele mesmo. E ele disse: tinha um que deu testemunha de mim, João. Mas vocês, ele, tipo assim, ele foi bom até que serviram, mas depois ele não serviu mais. Porque João, ele veio batizando e depois ele veio anunciando que Jesus era o Filho de Deus e que ele existia antes de Deus, que ele já tinha primazia, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, só para vocês poderem compreender isso. Daí, o que eu quero que vocês vejam? Ó, quando ele fala ali no versículo 30, que ele, que ele veio antes de mim, dele fala assim, ó: Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, por isso vim batizando com água. Aí eu coloquei aqui, ó. Quando ele falou que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele veio falando do batismo, tá? Batismo para arrependimento dos pecados. Eu já fiz um vídeo sobre batismo e ceia, mas o batismo, assim, só para dar um exemplo bem fácil, assim, o batismo significa: eu reconheci os meus pecados, eu não quero mais viver nessa vida, eu quero limpeza, eu quero limpar o meu corpo, eu quero limpar os meus pecados, se bem que o batismo o simbolismo do batismo não é a limpeza da carne, a gente já vai ver, mas da consciência, uma mente renovada segundo o Espírito. Por isso que a gente tem que ser guiado pelo Espírito, que o apóstolo Paulo fala muito disso. E daí o que acontece? Eu fiz uma comparação aqui, ó, com o que ele fala lá, como Pedro fala em 1 Pedro 3,20. Por quê? Quando Deus mandou João Batista vir com o propósito de batismo, Deus já tinha uma visão por trás para querer nos levar no tempo lá de Noé, tá? Vamos então lá em 1 Pedro 3,20, que eu quero explicar uma coisinha para vocês que vai cruzar com as profecias lá de Daniel. Olha, ele tá falando assim. Vamos no 18, 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito, que é o que eu falo, que a gente vai morrer a nossa carne, e o nosso espírito, que quem comanda o nosso espírito é a nossa cabeça, nossa mente. Então,
Então, ele fala assim, ó, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes. Lembra que a gente leu lá no primeiro texto que ele veio preparar um povo para Deus e veio falar acerca dos desobedientes? Aqui, não que seja só esse povo, mas Deus faz uma conexão intensa sobre isso. Mais para frente a gente vai entender. Dos quais no outro tempo foram desobedientes, quanto a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Não sendo a remoção da imundícia da carne, ó, viu o que eu falei? Mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos, as potestades e os poderes. Por isso que eu falo que o diabo trabalha para Deus, porque Deus só permite o que ele quer que se cumpra, com propósito sempre pro bem, não pro mal. Então, o que eu quero dizer aqui, ó, por que eu quis citar isso daqui aqui? Lembra que eu sempre falo das contradições, né? Aqui ele tá falando que João Batista ele vinha simbolizando o batismo para arrependimento. E aqui ele falou que através da água eles foram salvos, né? Simbolizando o batismo. Ou seja, quando eles entraram na arca, eles creram, não é? Construiu a arca e foram salvos por cima das águas. As águas não afogaram eles não morreram. Lá em Daniel, no capítulo 9, Deus deu uma profecia para Daniel a respeito do povo dele. Não é, gente, é só o povo de Daniel, tá? Daniel vinha da tribo de Judá, então é referente a Jerusalém e ao povo de Deus, ao Israel de Deus. Não tô falando de Israel espiritual, tô falando de Israel de Deus. Lá ele fala que o fim do povo que irá destruir o santuário será numa inundação. O que isso quer dizer? Se Deus fez uma aliança, lembra o arco-íris, com Noé, falando que não destruiria mais a terra com inundação, tá? Então, eu só quero que vocês coloquem aqui, ó, Daniel 9, 24, que ele inicia falando das 70 semanas. Isso tem uma conexão muito grande com o batismo de arrependimento, a inundação de Noé. Lembra que Jesus falou que vão ser como os dias de Noé? Lembra? Só que ele não tá querendo dizer, tipo assim, não tá querendo dizer só que, vão continuar a vida normal e de repente acontece. Sim, mas tem outras coisas que ele também fala lá escondidinho que tá levando a profecia das 70 semanas de Daniel, tá? Daí aqui eu coloquei, ó, Tito 3,5, que eu falei que é a renovação de uma boa consciência, que ele diz assim que não é pelas nossas obras, mas pelo agir, pela misericórdia de Deus, pelo agir renovador e restaurador do Espírito Santo, que nos lava pelo Espírito Santo, ou seja, pela palavra, né? Por isso que eu falo assim, a gente necessita nascer de novo. Daí o que acontece? Quando o Espírito Santo, quer ver agora, vamos voltar aqui, ó. Se a gente voltar um pouquinho lá para Mateus 3,13, lá no versículo 15, ele tá falando assim, porque João, quando Jesus foi para ser batizado por João, João disse para ele assim, nossa, você tá vindo para mim? Eu que tinha que ser batizado por ti. Então Jesus fala assim, quer ver, ó? Mateus 3:13. Ele tá falando assim, ó. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Essa justiça que ele está falando é nada mais, nada menos que as profecias e a palavra de Deus, que é a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, logo saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Só para fazer uma colocação aqui, para que vocês
possam compreender, lá no Lucas 3:21 fala que enquanto ele orava, Jesus orava, é que o Espírito Santo veio sobre ele, tá? Porque isso não é muito falado, em forma de pomba. Essa pomba aqui, lembra que eu fiz uma conexão sobre o dilúvio de Noé? Lembra que também teve uma pomba que veio com o raminho de oliveira na boca? Isso aqui tem ligação, tá? Eu não queria falar agora e não vou falar agora, mas só faz uma ligação aqui. Por que exatamente em forma de pomba? Por que teve que vir em forma de pomba? Isso que eu quero lá na frente falar, tá? E o que foi falado depois? Tu és o meu filho amado. Ele está confirmando. Tu és o meu filho amado. Lá no versículo 22 fala. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea de pomba e ouviu-se uma voz. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Essa é a versão de Lucas 3:22. E este é meu filho amado, em quem me comprazo. É a versão de Mateus 3:17. Daí, a gente vai voltar para João 1:33. Lembra que eu falei lá, ó, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou, disse, aquele a quem ver batizar com água, este é o que vai batizar com o Espírito Santo. Então, agora eu gostaria de ler com vocês um texto referente a isso que Deus falou para João, ó. Aquele a quem ver o Espírito Santo descer é o que vai batizar com o Espírito Santo. Se a gente for lá em Mateus 3:11, eu quero ler isso aqui com vocês. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. A gente leu isso antes em João, mas eu quero ler o de Mateus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo e fogo. Eu por muito tempo achei que esse fogo aqui era esse fogo que incendeia os nossos corações, mas não é. É um fogo destinado que sai da ira de Deus. Isso aqui é outros vídeos, mas tá ligado em 70 semanas de Daniel, tá? Tem conexão aqui. Daí o que ele fala ali, ó? A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Lembra do vídeo que eu fiz sobre os frutos dos cristãos? Eu falo sobre isso. Tem que ir lá ver, mas eu não vou fazer esse vídeo agora. Gente, meu tempo vai terminar de novo. Eu só queria fazer um estudo bem rapidinho aqui. Quando João Batista veio falando que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele aponta diretamente para a lei, tá? A lei. Lá do Antigo Testamento, o sacrifício do Cordeiro, dia da expiação. Eu não vou falar isso agora, mas eu vou deixar na descrição um link para vocês assinar um vídeo 3D que... eu amo essa parte de estudo sobre o sacrifício do templo. Gente, é tão fácil de compreender por que Jesus teve que morrer através desses estudos do dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para fazer expiação, primeiro por ele e depois do povo. Daí o que acontece? Esse estudo aqui eu só vou fazer quando Jesus for fazer a ceia com os discípulos. Aí eu explico o que quer dizer isso daqui. Porque quando ele foi fazer a ceia, na festa de Páscoa e Pães Asmos, ele não cumpriu a lei, ele mudou, ali ele deu uma nova aliança. E acontece a transição das promessas. Eu não vou poder explicar, mas se você puder, eu vou até aproximar para vocês verem o que eu escrevi aqui, ó. Em relação, copie esses textos aqui e dá uma lida. Dá uma lida aqui, ó, para que vocês possam entender quando eu for falar, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Aqui, ó, houve uma transição de lei. Leia lá em Jeremias 33:22 e João 8:56. Porque, da mesma forma que Deus falou que Israel era o seu servo, ele falou que Davi era o seu servo, aqui nesse Jeremias 32, e também essa promessa dada para a casa de Israel, sendo que da casa de Davi é que vem o remidor, lá em Lucas 1:62.
tá? Então eu quero que vocês dêem uma lida nisso daqui, porque a promessa de terra e de descendência para Abraão, Isaac e Jacó, mas chega numa determinada época que ele estende para Jesus, tá? A casa de Davi. É isso que eu quero que vocês deem uma lida. E eu vou encerrar o vídeo aqui, gente. Eu não vou conseguir terminar esse estudo agora, mas eu vou continuar ele, tá? Fique com Deus!